Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. No ofício de leituras, o ofício que nós, religiosos, ministros ordenados, os monges, temos que rezar, na segunda leitura, um autor antigo da Igreja, do século IV, pergunta assim: o que está acontecendo hoje? O que aconteceu neste sábado santo? É o segundo dia do Tríduo Pascal, como eu já expliquei. Este segundo dia começou ontem ao entardecer. Nós começamos a celebração da Paixão às 3 da tarde. Vamos sempre tomar o horário oficial, não é? A ceia do Senhor às 5 da tarde, a Paixão às 3. Pelas 5, 5:30 estava terminando ontem a Paixão do Senhor. Era o anoitecer. Estávamos entrando no segundo dia do Tríduo Pascal. O Senhor que no primeiro dia, quinta tarde e sexta, se entregara na ceia e na cruz, agora entrara na morte. O que aconteceu nesse sábado santo? O que aconteceu entre o entardecer de ontem e o anoitecer de hoje, o segundo dia do Tríduo? Algo que a gente nunca vai compreender. Olhando de fora, o que aconteceu? O que acontece com qualquer pessoa que morresse antes da ascensão, antes da ressurreição de Cristo. Jesus, como eu disse ontem, foi colocado na cruz. Pelas 3 horas da tarde, morreu. Ficou na cruz um cadáver. A alma humana de Jesus separou-se do corpo, como a alma de todos nós na hora da morte. A alma humana de Jesus ficou naquele estado chamado Sheol, que os gregos chamavam de Hades e que nós chamamos de mansão dos mortos. Atenção que mansão dos mortos não é o túmulo. Mansão dos mortos é o estado de morte, o estado da alma separada do corpo, sem poder ainda ver a Deus. Sem poder entrar na glória do céu, porque os céus estavam fechados para a humanidade. Cristo veio para abri-los e vai abri-los com sua morte e ressurreição. Pois bem, Cristo então, seu corpo foi colocado no sepulcro, sua alma humana está no estado de morte. Ou como diz o Antigo Testamento, de sono, dormindo, entre aspas. Ou seja, está num estado de derrotado pela morte. Que mistério tão grande! Procurem compreender isso. Jesus, nosso Senhor, não só morreu na cruz, mas Ele entrou na morte. Ele experimentou aquilo que todos nós experimentaremos um dia, o drama da morte. Que mistério impressionante, a vida engolida pela morte. O autor da vida, o Deus potente, agora é nada. Nesse segundo dia do Tríduo, Jesus foi cadáver. O que é que um cadáver pode fazer? Nada. Totalmente derrotado, totalmente entregue à morte. Mas aqui vocês têm que entender que não é só uma questão física. A morte, como a gente experimenta, ela é dolorosa, ela amedronta, porque ela está ligada ao pecado. Nós não éramos para morrer desse jeito. Se nós não tivéssemos pecado, é certo que nós não viveríamos aqui para sempre. O ser humano jamais viveria aqui para sempre. A Escritura diz: Deus criou o homem do pó da terra
e lhe deu um número contado de dias. Deus já nos criou assim. Só que isto que a gente chama de morte, se nós não tivéssemos pecado, não teria o gosto, não teria o sentido negativo, amedrontador que tem agora. A morte seria para nós bendita, a morte seria para nós como um botão que se abre em flor, como uma entrada na plenitude. Foi por causa do pecado que a morte para nós se tornou amedrontadora, dolorosa, separação dos que a gente ama, separação de corpo e alma. A morte se tornou ameaça do nada, do vazio, do salto no desconhecido. Tanto que vejam, mesmo nós que cremos, mesmo nós que amamos a nosso Senhor, às vezes quando paramos para pensar na morte, sentimos aquela repulsa, aquele medo, e nós morreremos. São Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós gostaríamos de nos vestir do corpo glorioso, sem ter que nos desvestirmos deste corpo mortal. Vejam, nenhum de nós quer morrer. Então a morte que Jesus enfrentou foi essa morte amedrontadora. A minha alma está triste até a morte. Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba. Jesus entrou na morte. Jesus experimentou a derrota da morte. A morte, não estou falando agora da morte do cristão. Tem que pensar na morte dos que não conhecem a Cristo. Vejam, a morte para a humanidade se tornou, como eu já disse, consequência do pecado. A morte é sinal de afastamento do Deus da vida. Em Deus não há morte. Apartar-se de Deus é cair na morte. Não é só a morte física, é a morte como escuridão, é a morte como ameaça, é a morte como absurdo, é a morte como medo. Pois bem, Jesus na cruz entregou o Espírito. O Espírito aqui não é a alma, atenção. O Espírito aqui é o próprio Espírito Santo que liga o Filho ao Pai. O Espírito que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Na cruz Jesus se tornou totalmente pobre. Nos deu sua mãe e depois entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Isso é um mistério muito grande. Se o Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, entregar o Espírito é separar-se do Pai, é cair na morte. Jesus morre entregando o Espírito. E São João, no seu Evangelho, diz uma coisa impressionante. Impressionante. Diz assim: inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entrega ao Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mas vejam, João diz diferente. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entrega ao Pai. Mas tentem imaginar, Jesus está na cruz. Quem está abaixo de Jesus aqui na cruz? A mulher e o discípulo amado. Jesus inclina a cabeça e entrega o Espírito, prenunciando que com a sua morte ele vai derramar o Espírito sobre a igreja, sobre a mulher e o discípulo amado. A entrega do Espírito que Jesus faz ao Pai é prenúncio da entrega do Espírito que no Pentecostes ele fará a nós. Vejam, Jesus agora está totalmente pobre. Jesus entrega tudo. Jesus fica sem nada e cai na morte.
Jesus experimenta a morte de toda a humanidade que estava sem Deus. Desceu à mansão dos mortos, ou como diz a liturgia antiga, desceu aos infernos, ou seja, ao mais profundo. Agora aqui vou tentar lhes explicar uma coisa, para que vocês consigam entender um pouquinho do mistério do dia de hoje. Ao entregar o Espírito, Jesus desce mais baixo do que qualquer pecador pode descer. Jesus desce a um estado de humilhação maior do que qualquer humilhado, qualquer pecador, por maior que seja, pode descer. E eu vou explicar por quê. Quando você ama uma pessoa, imagine uma pessoa a quem você ame muito, uma pessoa de quem você sabe o valor dela, que é tudo para você, e você se afasta dessa pessoa. Você perde essa pessoa. Que dor enorme. Quanto maior o amor, quanto maior a intimidade, maior a dor da perda. Jesus entrega o Espírito e se aparta do Pai. Mas Ele é o Filho amado. Ele veio do Pai. Ele sabe o carinho do Pai. Vejam, para Jesus apartar-se do Pai é mais doloroso do que para qualquer um de nós. Então Jesus experimenta na carne dele, na humanidade dele, na alma dele, a dor de se separar do Pai. O pai perde o filho, como o pai da parábola do filho pródigo, e o filho perde o pai. O filho vai para o exílio da morte, ali onde tudo é ausência de Deus. Mas vejam, Jesus não faz isso por raiva do Pai. Não, Ele mesmo diz, eu tenho o poder de dar a minha vida, de entregar. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. É o Pai que quer assim, por amor de nós. Aqui eu queria que vocês entendessem, vejam, da sexta para o sábado houve dentro de Deus, dentro da Trindade, uma rachadura. Entendam isso. O Pai e o Filho se amam no Espírito. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. Ao entregar o Espírito ao Pai, o Filho e o Pai rompem esse elo. O Filho se exila do Pai, caindo na morte. Nunca brinquem com o pecado. Deus deixa que o pecado nosso fira até o mais íntimo da sua vida. Veja, a maldade humana, o pecado do mundo, é capaz de ferir o íntimo da Trindade Santa. Em Deus há uma ferida, uma morte, entre ontem e hoje, por nossa causa. O Filho desce ao mais baixo. O Filho se faz longe do Pai. O Filho agora não pode mais nada. Nada. Entregou tudo ao Pai. Ninguém foi tão pobre quanto Jesus naquela sexta-feira santa, no sábado santo. É esse mistério que hoje a igreja, em silêncio, contempla e adora. Por isso que hoje a igreja não celebra nada. É um dia alitúrgico. Repito, nem comungar se pode no dia de hoje. Nem os doentes podem receber a comunhão. Só quem estiver às portas da morte hoje pode comungar. Mas ninguém. Ninguém. Veja, o esposo foi tirado. A vida foi engolida pela morte. A igreja hoje reza o Salmo 4. Eu tranquilo vou deitar-me,
e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Então, esse é o mistério do Sábado Santo. Hoje é um dia no qual nós deveríamos pensar na nossa morte, no mistério da morte, na morte do mundo, nas mortes do mundo, e lembrar: o meu Senhor morreu como eu. Olhe que consolo! Jesus morreu da nossa morte. Jesus morreu da morte que eu vou morrer, para que eu não morra sozinho. Você, cristão, você pode dizer, na hora da sua morte: Senhor, eu agora entro na morte que tu já experimentaste. Eu te encontro na morte. Nem na morte eu ficarei livre do teu amor. Nem na morte eu escaparei de ti. O que diz o Salmo 138? Se eu subo ao céu, eu te encontro. Se eu me prostro, se eu me jogo no abismo da morte, tu lá estás. Vejam o amor de Deus até onde chega, até abaixar-se desse jeito. Vejam, cristãos, a gente pensa tão pouco nisso, nessas coisas. Vejam, Deus não explica o sofrimento. Deus não explica as nossas mortes, as mortes da vida da gente, as derrotas, as limitações nossas, tantas coisas na nossa vida que a gente não entende. Deus não explica as nossas mortes. Ele morre conosco. Ele assume nossa vida e nossa morte. Hoje a gente pode dizer mais do que nunca: ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me dão a segurança. Eu posso dizer: Senhor, eu entro na tua morte para participar da tua ressurreição. Muito bem. É esse o mistério deste Sábado Santo. Tu, cristão, és chamado a enfrentar as mortes da vida, certamente chorando, certamente sofrendo. Quem não se magoa? Quem não se entristece? Quem não sente o peso da solidão? Mas lembra-te, cristão, o teu Senhor experimentou tudo isso. Lembra-te, cristão, nem a vida, nem a morte, nem criatura alguma nos poderão separar do amor de Cristo. Nada, porque Ele assumiu tudo o que é nosso, tudo. Mas o trido não termina no Sábado Santo. Hoje, quando o sol se esconder, não antes, é proibido pela igreja, quando o sol se esconder, depois que passar o sábado, no primeiro dia da semana, e é triste quando eu escuto os cristãos desejarem, e desejo até para o bispo, às vezes, bom fim de semana, pensando no domingo. Pelo amor de Deus, domingo não é fim de semana. Fim de semana são a sexta e o sábado. O domingo é o primeiro dia da semana. O domingo é o primeiro dia de um tempo novo. No domingo tudo começa. Eis que eu faço novas todas as coisas. Domingo é fim de semana para quem não conhece o Senhor, para quem considera o domingo na mesma farra da sexta-noite e do sábado. Então aí domingo é fim de semana, fim de farra. Mas para nós cristãos, não. O domingo é o começo de um novo tempo. É o primeiro dia depois do velho sábado dos judeus. É o dia do novo Adão. É o dia da nova criação. Lembre, Deus criou, disse: faça-se a luz no primeiro dia da semana. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia.
Vejam. E agora, o domingo é o dia da nova criação. Eis que eu faço novas, eis que eu renovo com a minha vitória, com a força do meu espírito, todas as coisas. Pois bem, depois que o sol se esconder e cair a noite e começar o primeiro dia da semana, que era para ser dia de treva, porque a vida foi morta, não há mais esperança. Vejam o que dizem, o que vão dizer amanhã à tarde, ainda sem saber da notícia, aqueles 2 irmãos nossos de Emaús. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Não esperam mais. Pois bem, o domingo, aquele primeiro dia da semana, teria tudo para ser um dia de treva, de uma ressaca, de uma desilusão, de uma tristeza. Mas não. Quando o sol se esconder, no meio da noite, noite que lembra a mansão dos mortos, noite que lembra a morte, o Pai que se calou na quinta-feira santa à noite, quando Jesus gritou: Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba. O Pai que se calou diante da paixão do Filho, diante da cruz do Filho, diante da morte do Filho. O Pai que não deu uma palavra neste sábado. O Pai vai falar. O Pai encherá a morte de vida. O Pai encherá o escuro da mansão dos mortos com a potência do Espírito. Vejam, o Filho entregou o Espírito ao Pai e caiu na morte. O Filho entregou na Sexta-feira Santa o Espírito ao Pai e ficou sem nada. Agora, o Pai dá o Espírito ao Filho. Eu não vou dizer que devolve. É pouco, é muito pouco. Não devolve. Dá o Espírito de um modo novo. Antes de ressuscitar, antes de morrer, Jesus tinha o Espírito Santo. Toda a missão de Jesus foi na força do Espírito Santo. Mas entendam isso, vocês têm de entender isso para entender o que é ser cristão. Senão não vão entender o que é ser cristão. Senão nunca vão entender o caroço do cristianismo, a essência. Prestem bem atenção. Jesus, o Espírito Santo, agia nele quando ele estava neste mundo. Mas lembre, Jesus tem a vida dele. Jesus tem a alma humana dele. Jesus tem a vida biológica dele. E alimenta essa vida como? Como nós, bebendo, comendo, dormindo, recebendo a luz do sol que traz energia, vitaminas. Então Jesus tem o Espírito Santo, mas Jesus tem a vida dele. Na cruz, Jesus perdeu a vida dele. Na cruz, o corpo humano de Jesus morreu, necrosou. Na cruz, a alma humana de Jesus deixou o corpo, como deixará o nosso na hora da morte. Agora, o que é que o Pai faz com Jesus? O Pai, dando o Espírito a Jesus na ressurreição, o Pai vivifica com a vida do Espírito o corpo e a alma de Jesus. Jesus não tem mais uma vida como a nossa. Essa vida mortal nossa. Essa vida que precisa do feijão e da água. Jesus não tem mais essa vida. Como o fogo impregna uma barra de ferro se você colocá-la no fogo, o corpo de Jesus agora é matéria, mas toda espirituada, toda impregnada de Espírito Santo. O corpo de Jesus agora não obedece mais às leis desse mundo. O corpo de Jesus agora não padece, não envelhece, não tem mais as limitações do nosso corpo. Tanto que no Evangelho não se descreve o corpo de Jesus ressuscitado. Não se pode descrever. O Apocalipse, quando vai descrever Jesus ressuscitado, é a coisa mais linda do mundo, porque descreve sem conseguir descrever. Os cabelos brancos, porque ele é eterno. Olhos de fogo, da sua boca sai uma espada, sua voz é como trovão,
seus pés são firmes como o bronze incandescente. Veja, são imagens para descrever o que não se pode descrever. A única coisa que fica igual no corpo de Jesus, a si mesmo transfigurada, para que ele possa ser reconhecido, é o que ele sofreu por nós. São as chagas. Essas não se fecharão nunca. São chagas gloriosas, mas são chagas. As chagas que ele recebeu por nós. As chagas do seu amor por nós. Mas vejam, Jesus agora é todo glorioso, seu corpo é glorioso, sua alma agora é toda cheia de Espírito Santo. Jesus nunca mais vai se entristecer, nem se angustiar. Jesus nunca mais vai dizer: a minha alma está triste até a morte. Jesus nunca mais vai dizer: a minha alma está prostrada na poeira. Ele é o homem novo. Ele é tudo que a gente queria ser e procura ser de modo errado, buscando uma plenitude naquilo que não dá plenitude, nas coisas que passam. Na madrugada do sábado para o domingo, o Pai derramou o Espírito sobre Jesus e o glorificou. Mas entendam, vocês podem dizer: mas Jesus já era Deus. Não! Jesus era Deus, é Deus na sua divindade, na sua pessoa divina, mas na sua humanidade ele era homem. Como Deus, Jesus é eterno. Como Deus, veja, ele é o verbo que sempre existiu. Mas eu estou falando agora da humanidade de Jesus, o corpo que foi criado no ventre de Maria, a alma humana que foi criada no ventre de Maria. Veja, é a alma humana, é o corpo humano de Jesus que agora são glorificados. Um da nossa raça. Veja, um da nossa raça agora está divino no seio do Pai. É essa a nossa salvação. Veja, é o homem Jesus. Jesus é uma pessoa divina, mas assumiu de verdade um corpo humano e uma alma humana. E na sua humanidade, como eu expliquei ontem, Jesus se humilhou. Jesus estava num estado de kenosis, de abaixamento. É o homem Jesus, ou seja, é Jesus na sua humanidade que é glorificado. E é Ele o nosso mediador. É Ele a causa da nossa salvação. Na madrugada, na noite de hoje para amanhã, como eu expliquei ontem, nós vamos ver, no meio da igreja escura, escura como a mansão dos mortos, a gente vai ver o círio pascal. É bonito aquele círio. Primeiro tem que ser virgem, nunca usado. A igreja vai cantar: ser a virgem de abelha generosa. Vejam, virgem, novo, como nova é a vida que Jesus recebeu na noite de hoje. E no círio nós vamos marcar, primeiro, uma cruz bem grande, porque aquele que venceu veio do combate. Na missa do dia de amanhã, a igreja vai dizer: no estupendo duelo entre a morte e a vida, o príncipe morto reina vivo. Que coisa linda! Ele chega com as chagas, ferido, mas vitorioso. Vitorioso da batalha, venceu, destruiu a morte, destruiu quem nos tinha presos. A carta aos Hebreus diz que Jesus libertou da morte. Atenção para isso. Jesus libertou da morte aqueles que por medo da morte eram prisioneiros do diabo. Essa palavra é terrível da Escritura e misteriosa. Vou repetir e vou explicar. Jesus, com a sua vitória, nos arrancou do nosso carrasco, do nosso senhor, o diabo. A Escritura diz que nós
Éramos escravos do diabo por medo da morte. O que significa isso? Que medo da morte é esse? Prestem bem atenção. Morte é cada perda nossa. Morte é cada coisa negativa na nossa vida. Morte é minha saudade, morte é minha velhice, morte é uma derrota que eu tenho, morte é um prazer ao qual eu renuncio. Daí vem mortificação. Morte é tudo aquilo que nega, de certo modo, a minha vontade. Tudo aquilo que nega, de certo modo, os meus planos. Como a gente tem medo da morte, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de renunciar, a gente fica escravo do diabo pelo pecado. Eu não quero renunciar a nada. Para não renunciar àquele prazer que é uma morte, eu caio na armadilha do diabo. Para não renunciar ao meu modo de ver, que para mim seria uma morte, eu caio na armadilha do diabo. Por medo da morte, somos escravos do diabo. Por isso Jesus disse, quem não perder a vida, não viverá de verdade. Mas não é perder a vida tua, é perder a vida por Ele, com Ele. Então o diabo nos tenha e nos tem. Se a gente tiver medo de morrer com Cristo, o diabo não será nosso patrão, nos prometendo vida sem dar vida nenhuma. Não, você está apaixonado, mesmo numa paixão errada, vá atrás, não se negue, não se reprima, vá. Você vai morrer para o seu amor, vá, e você vai, escravo do diabo. Não, esse negócio aqui está errado, mas vai lhe dar lucro, vá atrás, não se negue, aproveite a vida. E você, com medo da morte, com medo de se negar, com medo de perder, você vai atrás, escravo do diabo. Por medo da morte, o diabo nos mantém escravos. A gente querendo segurar a vida para a gente, do nosso jeito, uma vida que não é vida. Uma vida que não enche o coração, que é gambiarra, que é imitação de vida. Vocês sabem disso. Nada nesse mundo nos dá a vida que a gente procura. Nada. Até as coisas boas que nos alegram, até as coisas boas que nos realizam, a gente sente que ainda não enche o nosso coração. Sente que ainda não é isso que me realizou. São escoras, gambiarras, coisas provisórias. Pois bem, o Senhor, ressuscitando, nos livra da morte. O Senhor nos arranca, entenda. Jesus, ao ressuscitar, nos arranca da morte. Eu disse a vocês que Jesus se fez solidário conosco. Desceu lá embaixo, ao mais baixo que se pode descer, experimentando a distância de Deus. O sábado santo é o dia do exílio do Filho de Deus. O Filho que entrega o Espírito e fica longe do Pai. E se sente mais longe, já expliquei, vou repetir, do que qualquer um dos outros mortos. Porque ele veio do seio do Pai. Ele sentiu o drama de estar longe do Pai, como o filho pródigo, que lá no exílio lembra de quem é o Pai, sente saudade do Pai. Assim está o Filho, não por raiva do Pai, não por rebeldia, mas por amor ao Pai, ele se exilou para nos salvar. Pois bem, na madrugada do domingo, quando o Pai derrama o Espírito sobre Jesus, clareia a mansão dos mortos com a luz do Espírito. Como a glória de Cristo no Tabor iluminou Moisés e Elias. A glória, na madrugada de hoje para amanhã, o inferno, a mansão dos mortos se tornou luz pura. Era o Pai derramando o Espírito sobre o Filho. E o Filho ressuscita. E aquele, veja, e leva com ele, vem do mais baixo levando todo mundo com ele. Todos aqueles que no Antigo Testamento, antes dele, ou todos aqueles que mesmo agora não o têm porque não o conhecem, mas entram na morte
e experimentam a luz de Cristo, ressuscitam com Ele. Por isso, depois de ressuscitado, Ele nos chama de irmãos. Vão dizer aos meus irmãos. Vejam. Por isso Ele, que é o unigênito do Pai, Ele é o Filho único do Pai, agora se torna o primogênito de muitos irmãos. Jesus, veja, a Páscoa, a vitória de Jesus é a nossa vitória. É a nossa vitória. Jesus agora cheio do Espírito Santo, entra na glória do Pai. Aqui vocês, já disse isso no ano passado, no ano atrasado, se pregasse aqui no próximo ano diria novamente. Se vocês estivessem dentro do túmulo, na madrugada de hoje para amanhã, o que é que vocês viriam? Estava lá o corpo, o cadáver de Jesus. O cadáver de Jesus foi enrolado com um lençol. Pegam o lençol assim, numa pedra, colocam o cadáver e, veja, como os judeus deveriam lavar o cadáver. Mas quando o cadáver morre ferido, ensanguentado, não se lavava, para que o sangue não caísse por terra. Era uma maldição. Lembre do castigo que Deus dá a Acabe. O profeta Elias diz, os cachorros vão lamber o teu sangue. O teu sangue escorrerá onde as prostitutas se lavam. E foi a maldição de Acabe. Morreu ferido e o carro de guerra ficou sujo de sangue e levaram para a fonte para lavar. E a Escritura diz, os cachorros lamberam e as prostitutas se lavaram naquela água. Lembre, o sangue simboliza a vida. Então, quando um judeu morria ferido, não se lavava. Jesus não foi lavado, e também pela pressa, porque já estava chegando o sábado, à tarde, da sexta-feira já era o sábado, que naquele ano era dia de Páscoa, 14 de Nisan, 7 de abril. Ou melhor, 8 de abril naquele ano, o sábado, 7 a sexta. Então vejam, colocam o lençol, o cadáver de Cristo, o lençol é comprido, atravessa a cabeça de Cristo, cobre o rosto, o tórax e vai até novamente os pés. Este lençol é aquele lençol que nós, de modo errado, chamamos de sudário. Não é sudário, é um lençol e está em Turim. Aquele lençol é o lençol que envolveu Jesus. Ali não tem dúvida, não tem como. Aquele lençol é o lençol que envolveu o nosso Salvador. Agora, depois que eles envolviam, por cima eles colocavam um sudário. E o que é esse sudário? A palavra sudário, veja, vem de suor. Sudário é o lenço que recolhe o suor. Então eles colocavam no rosto, só sobre o rosto, um sudário empapado de unguento, como uma homenagem ao morto. Então, se vocês estivessem naquele túmulo, vocês viriam o corpo, o cadáver envolto no lençol e o rosto por cima do lençol coberto com um sudário. E se vocês estivessem naquele túmulo de madrugada, vocês iriam ver uma coisa intrigante. Com toda certeza, viriam isso. De dentro do lençol, de dentro do cadáver, uma enorme luminosidade. E depois, o lençol murchar. Pronto. Não está aqui. Não está mais aqui. Foi essa luminosidade, foi essa energia, foi essa glória, foi essa abundância de vida que a Escritura chama de Espírito Santo, que impregnou, que marcou aquele lençol. É o Pai derramando a plenitude do Espírito no Filho. É o Pai glorificando o Filho. E agora, onde é que está o corpo de Jesus? Onde é que está a alma humana de Jesus?
entraram na glória do Pai. Entendam isso. Jesus entra na glória do Pai na hora da ressurreição. A ressurreição não acontece neste mundo. Jesus morreu neste mundo no dia 7 de abril. Jesus foi sepultado neste mundo, num túmulo de José de Arimateia, nas imediações de Jerusalém. Mas Jesus não ressuscita neste mundo, porque ressuscitar não é voltar a esta vida. Jesus ressuscita no Pai. Amanhã de manhã a igreja canta, se vocês pegarem um missal, olhe qual é lá a antífona de entrada da missa. É Jesus falando: ressuscitei, ó Pai, e estou sempre contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é maravilhosa. Jesus ressuscita na glória do Pai. Vocês vão perguntar, e a ascensão? Na ascensão, Jesus recebe do Pai, Jesus glorificado, recebe do Pai a autoridade sobre o universo, sobre a história. Jesus recebe do Pai o poder de ser juiz. A ascensão, veja, está sentado à direita do Pai, quer dizer, recebe toda a autoridade do Pai sobre o universo todo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É esse o sentido da ascensão. Então, e por que Jesus diz a Madalena, não me retenhas, porque ainda não subi ao Pai? Jesus quer dizer aqui duas coisas a Madalena. Primeiro, não podemos mais ter aquela relação com Jesus que tínhamos antes. Não podemos mais tocá-lo como antes, ele agora está glorificado. São Paulo vai dizer, ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Jesus agora está glorificado. Onde é que vocês podem encontrar Jesus? Me digam. Nos sacramentos. De verdade, ele está lá. Mas agora ele só se faz visível a nós na ação do seu Espírito Santo. Naquela água do batismo, vocês são mergulhados no Espírito dele. Na Eucaristia, vocês comungam o corpo dele. Na confissão, recebem o perdão dele. Na crisma, recebem a força do Espírito dele. Ele está vivinho entre nós. Se a gente consegue ter fé, é pela ação dele. Se a igreja não se acaba, é por causa dele. Ele está entre nós, vivo. Ele está dentro de nós, vivo, mas na potência do seu Espírito. Ele pessoalmente está no céu. E, no entanto, na potência do seu Espírito, ele está em cada um de nós, entre nós. É a vida da nossa vida. Esse Espírito que ele recebeu na madrugada de hoje para amanhã, na ressurreição, ele esparrama esse Espírito Santo sobre nós, na igreja, pelos sacramentos. Vejam, meus irmãos, a fé em Cristo, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã e os sacramentos são uma coisa só. E se não houvesse os sacramentos, eu não teria a vida de Jesus. Mas e se eu fizesse caridade? Mas não é caridade em Jesus, porque não tem o Espírito de Jesus. E por que não tem o Espírito de Jesus? Porque não recebi nos sacramentos. Ah, e se eu fosse casto, honesto, decente, direito? Ótimo, mas não é cristão, não tem a vida de Jesus. Ah, mas eu admiro Jesus. E o marxista admira Marx. Vejam, e o existencialista admira os existencialistas, mas não tem a vida dentro de si, a vida de Jesus. A nossa questão é ter a vida de Jesus, para que as nossas mortes sejam mortes em Jesus, e depois a nossa ressurreição seja em Jesus. E isso só nos é dado pelo Espírito de Jesus morto e ressuscitado. E eu só tenho um jeito de receber esse Espírito, nos sacramentos da igreja.
sobretudo na Eucaristia, que é o centro, o miolo da vida, é a Páscoa do cristão. Ali eu comungo Jesus quebrado e ressuscitado, como eu expliquei na quinta-feira santa tarde. Jesus imolado e ressuscitado, glorioso. Porque a ceia eucarística não é a última ceia. Não é a última ceia. A ceia eucarística é a ceia do Cordeiro no céu. Olha no Apocalipse como é. É o Cordeiro de pé como que imolado. É o Jesus sacrificado, mas sacrificado em glória diante do Pai e no Espírito Santo. É esse Jesus que se torna presente na ceia. Que não é ceia, é o sacrifício de Cristo em forma de ceia. É o sacrifício glorioso de Cristo. Agora glorioso, como as chagas são gloriosas, como o corpo é glorioso, como o amor de Cristo é glorioso, como a alma humana de Cristo é gloriosa. É disso que a gente participa. A gente já participa da morte e ressurreição de Cristo. A gente já participa da glória do céu. Tudo isso fruto da noite de hoje. Toda a nossa vida cristã nasce, vive da noite de hoje, da Páscoa. Por isso a igreja vai cantar daqui a pouco. Eis agora a Páscoa, nossa festa, na qual o real Cordeiro se imolou. Veja, a Páscoa, a gente nasceu para essa Páscoa. A gente nasceu para essa festa. Para essa Páscoa Jesus veio ao mundo. Para esta Páscoa. Então, vamos voltar aqui. Cristo, nosso Salvador, o Pai que se calara, e o Pai que se cala tantas vezes na nossa vida, nos sofrimentos da nossa vida. O Pai sempre diz a última palavra, e a última palavra é vida, é ressurreição. Jesus ressuscitou. Tudo isso aparece na liturgia de hoje. Eu dizia, o Sírio Pascal, ser a virgem da abelha generosa, é marcado pela cruz. As chagas de Cristo nunca vão desaparecer. Existe uma coisa no Apocalipse que sempre me impressionou. No capítulo 2 do Apocalipse, aparece Jesus como cordeiro. Quer coisa mais mansa do que um cordeiro? Quer coisa mais doce do que um cordeiro? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vejam, imaginem no dia da ressurreição. Eu disse a vocês o quê? O corpo desapareceu daquele lençol. O lençol murchou. Para onde foi Jesus? Eu disse, para o Pai. No Apocalipse mostra Jesus chegando no Pai. Deixa eu só dizer isso a vocês e depois eu volto para explicar o que eu queria. João diz, logo no começo do Apocalipse, eu escutei uma voz que disse, vem, que eu vou te mostrar o que deve acontecer. Quando João vai, veja, João vai, Deus faz com que João chegue na visão dele antes da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição. Aí João diz, eu vi uma multidão que adorava aquele que está no trono. João não descreve aquele que está sentado no trono, é o Pai. E eu vi que ao redor do trono, invadindo o trono, havia 7 espíritos, é o Espírito Santo. 7 quer dizer plenitude. 7 são os sacramentos no qual o Espírito é dado. Veja, mas João não vê Jesus. Vê o Pai, está lá o Pai, está lá o Espírito Santo. E uma multidão está lá, uma multidão incalculável de seres que a gente nem imagina. E aí João diz, eu vi, não estava lá, vai chegar agora, eu vi, chegando agora, chegando do túmulo, de pé, como que imolado, de pé e ainda ferido, mas com as feridas gloriosas, eu vi um cordeiro, é ele, é o nosso Jesus, é o Jesus que a gente viu, homem de dores, é o Jesus que foi deixado no túmulo lacrado, bem lacrado, guardado pelos guardas do Sinédrio, não está mais ali. Eu vi, veja, diante do trono, de pé, o vencedor, chegando da batalha, num tremendo duelo entre a morte e a vida, o príncipe morto reina vivo.
Vejam. E ele chegou, antes de ele chegar, João tinha visto um livro selado. Que livro selado é esse? É o livro da história humana. É o livro da sua história. E uma voz perguntou a João, só para instigá-lo, só para entristecê-lo, só para magoá-lo, como magoa a gente. Quem pode abrir esse livro? Quem pode romper os seus selos? Quem pode entender? Quem pode ler o livro da sua história? Quem pode interpretar a sua dor, a sua ferida, a sua chaga? Quem pode interpretar as dores do mundo, as injustiças da história? Coisas que parece até que Deus não existe. Quem pode? Ninguém podia. Um silêncio no céu. E João diz, eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de abrir o livro e de lê-lo. E o ancião me disse, não chores. O cordeiro que foi imolado, o homem de dores que foi destruído, destroçado, que foi humilhado, o homem de dores no qual caiu todo o absurdo, toda a injustiça do mundo. Veja, não chores. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o livro. Aí sim, João olha e lá está o cordeiro, chegando agora, fresquinho, fresquinho, do túmulo, ainda com o cheiro dessa terra, mas glorioso. E aí o livro é entregue ao cordeiro. E quando o livro é entregue ao cordeiro, todos se prostram, todos. Tu és digno de receber o livro e de ler suas folhas lacradas, porque tu foste imolado por nós. Veja, tu derramaste teu sangue por nós. Tu experimentaste a dor humana. Tu experimentaste o drama da criação, o escuro da nossa vida. Tu és digno. Tudo isso aconteceu na noite de hoje para amanhã. Por isso a igreja vai dizer, ó noite em que Jesus venceu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor. Do que nos valeria ter nascido, se não nos redimisse em seu amor? Noite bendita. Tudo isso, vejam, aquele sírio, vamos voltar ao sírio, virgem, como o Cristo ressuscitado, novo Adão, mas com a marca da cruz. E nós vamos, o padre, o ministro vai colocar o alfa e o ômega, o A e o Z em grego. Porque entendam, ele, Jesus imolado e ressuscitado, é o princípio e o fim de toda a criação, de toda a história, da minha história, da sua história. Meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. A sua história é tão pequenininha. As pessoas não conhecem, não sai no jornal, não vira romance, nem novela. É a sua história que parece tão sem importância. E, no entanto, é a sua história. Com as suas feridas, com as suas esperanças, com as suas lágrimas, com as suas vitórias. É a sua história. Pois a sua história não é uma história à toa. O sentido dela é Cristo. Ele é o alfa e o ômega de tudo. Ele é o princípio e o fim de tudo. Você, cristão, você tem a alegria, você tem o consolo de saber que sua história tem valor. Eu fico tão impressionado agora com as redes sociais. Como as pessoas sentem necessidade de dizer o que estão fazendo, de colocar o tempo todinho, a cada minuto, uma fotografia, uma informação sobre o que estão fazendo. Deus sabe. Não precisa que os outros saibam. A sua importância não vem dos outros saberem que você agora vai tomar banho. A sua importância vem do fato de que a sua história foi assumida por Cristo. Ele é o alfa e o ômega da sua história. Porque no Facebook você bota quando está sorrindo, mas você não coloca o seu pecado,
a sua mesquinhez, a sua queda, a sua solidão, a sua fraqueza, nem vai colocar a sua morte. Isso o Senhor conhece. O Senhor redime, o Senhor dá um sentido. Alfa e ômega, princípio e fim. Vocês vão ouvir isso hoje à noite, ao preparar o círio. E depois, o celebrante diz: a Ele o tempo e a eternidade, pelos séculos sem fim. Amém. E marca o ano atual, 2014. Entendam, a Páscoa é hoje, a Páscoa é agora. Nós, celebrando a Páscoa, entramos na Páscoa de Cristo. A Páscoa de Cristo invade a nossa vida. A ressurreição de Cristo é hoje. Tantos dizem no mundo que Jesus é anacrônico, que o cristianismo é do passado, tolinhos, bobos. A Páscoa está acontecendo hoje. Cristo é mais novo do que esses que dizem isso. Nada é tão novo quanto Cristo. Nada é tão futuro quanto Cristo. Vejam, ainda que os cristãos fossem somente 12, 10 no mundo, não adianta. Cristo está lá com toda a sua força redentora e o mundo será julgado por Ele. A força de Cristo não vem de fora, do fato dos grandes do mundo aplaudirem a gente, do fato da imprensa elogiar a igreja. Não vem disso, isso é glória do mundo. Vês a glória do mundo, é glória vã. A nossa glória vem da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Da vitória do Senhor. 2014, está lá marcado no círio. E depois então o celebrante pega 5 grãos feitos de incenso e vai cravando um por um em forma de cruz, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Veja, e depois acende o círio, com fogo que simboliza o Espírito Santo, o Espírito que é glória, Espírito que é luz, Espírito que é vida. E no meio da igreja escura, como escura era a mansão dos mortos, o Sheol, os infernos, a igreja entra pelas mãos do ministro, proclamando: eis a luz de Cristo. E a gente não mais de joelhos, como ontem, quando cantamos vinde e adoremos, nos ajoelhando diante do lenho da cruz, a gente agora de pé canta: graças a Deus, graças ao Deus de Israel, graças ao Deus a quem Jesus chamava de Pai, porque Ele é fiel, Ele ressuscitou o seu ungido, o seu Filho amado da morte. Eis a Páscoa, nossa festa. Eu queria agora, tenham um pouquinho de paciência, se estiverem cansados, podia cantar alguma coisa, ou pode ir direto? Vai direto? Então eu queria ler 2 textos da liturgia de hoje. A liturgia de hoje é longa, a liturgia de hoje deve ser longa, a liturgia de hoje deve ser cansativa, porque é uma vigília em honra do Senhor. Primeiro a gente faz as leituras do Antigo Testamento, 7 leituras. Para quê? Para mostrar como a Páscoa foi sendo prefigurada. Como Deus foi preparando tudo para chegar na ressurreição de Cristo. Mas eu queria ler as 2 leituras da missa mesmo, que são o Evangelho de hoje e a Epístola. Para meditar com vocês um pouco mais ainda no sentido da ressurreição do Senhor. O Evangelho de hoje à noite, é o de São Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Escutem. Depois do sábado, e agora vocês entendem o que significa isso, passou o sábado, passou a antiga criação, ao amanhecer do primeiro dia da semana, agora sim o sol está começando a brilhar. Alguma coisa houve e ninguém sabe ainda.
Madalena não sabe, as mulheres não sabem, ninguém sabe. Mas alguma coisa houve no meio daquela noite. É a noite mais bendita do ano. É a noite mais bendita da história. É a noite de hoje para amanhã. Nessa noite tudo aconteceu. Nessa noite, quando tudo era escuro, Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita e o mundo começou. Nessa noite, quando Abraão ia matar Isaque, Deus poupou Isaque. É a segunda leitura que hoje vocês vão escutar nessa noite. Nessa noite, Deus abriu o Mar Vermelho. Nessa noite, Deus ressuscitou Jesus. E numa noite como essa, Deus fará um dia, o mundo todo passar para a eternidade, para a glória. É a noite santa, a noite da Páscoa. A noite onde tudo aconteceu. Hoje à noite a igreja vai dizer, ó noite, só tu soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia, e por isso de ti foi escrito, a noite será luz para o meu dia. É essa noite. Essa noite. Então vejam, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, é Maria de Cleófas, a mãe dos filhos de Zebedeu. Pois bem, desculpe, é Maria de Cleófas, mãe de 2 discípulos de Jesus. Então, foram ver o sepulcro. Elas pensam que o cadáver de Jesus está lá. Elas pensam que Jesus está morto. Elas não sabem o que aconteceu. Ninguém sabe, porque não aconteceu nesse mundo. Vejam, vou dizer uma palavra para vocês que vocês vão estranhar, mas depois eu explico. Depois eu explico. A ressurreição de Jesus não é um fato histórico. A ressurreição de Jesus é um fato real, mas não é histórico. É histórico o que acontece nesse mundo. A ressurreição de Jesus não acontece nesse mundo. A ressurreição de Jesus acontece no Pai. Ele atravessou, a gente ficou do lado de cá. A gente ficou, não pode, ninguém viu a ressurreição. Os apóstolos viram o ressuscitado, mas não viram a ressurreição. E se você estivesse dentro do túmulo olhando, você não viria a ressurreição. Você viria um cadáver desaparecendo. Um cadáver desaparecendo não é uma ressurreição. A ressurreição é do outro lado. É um evento de Deus. De Deus. Veja. Pois bem, lá vão as mulheres ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Atenção, aqui esqueçam o que vocês já viram nesses filmes, mostrando Jesus aparecendo nu, ou Jesus se levantando. Nada, aquilo ali é de quem não entendeu o que é ressurreição. Esse anjo vai abrir o túmulo, não é para Jesus sair, é para as mulheres entrarem e verem que o túmulo está vazio. Se o túmulo continuasse fechado, elas pensariam que teriam ali dentro um cadáver e não tem mais nada. Veja, elas vão fazer a mesma experiência que quem foi à Terra Santa já fez. É porque a gente é danado para ver as coisas e não enxergar. Vocês querem maior alegria para um peregrino cristão quando chega no túmulo e entra e não encontra ninguém? Não encontra ninguém. A única coisa que tem dentro do Santo Sepulcro é um pequeno estandartezinho, uma banderolazinha, escrito, ressuscitou. Não está aqui. Não adianta procurar. Não está aqui. Ressuscitou. Veja, essa experiência que a gente faz quando vai a Jerusalém, essas mulheres vão fazer na madrugada do sábado para o domingo. Na madrugada do domingo. Vejam, o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela.
Sua aparência era como um relâmpago. Ou seja, você não pode imaginar, ninguém sabe como é a aparência de relâmpago. Esse é o jeito da Escritura dizer sem dizer nada. Tá certo? A gente escuta, ele tinha a aparência de um relâmpago. E o que é uma aparência de relâmpago? Veja. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Acabou-se. Nem aqui, nem em canto nenhum que vocês procurarem. Ele está no Pai. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Mas repare aqui que logo depois não tem nem o gostinho de respirar. Olha, diz, vinde ver. E dá logo uma missão, ide. Disse, vinde, agora diz, ide, depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Primeiro, veja, quem viu o túmulo vazio não pode mais ficar calado. Ali aconteceu alguma coisa grande demais. A morte foi vencida. Minha gente, é a primeira vez que alguém que morreu vence a morte. Nunca antes isso tinha existido. Nem pense em Lázaro, nem esse povo voltou para essa vida e morreu depois. Eu estou falando em vencer a morte para sempre. Eu estou falando em entrar onde não existe mais a morte. Eu estou falando em entrar na vida plena. Da nossa raça fez isso, Jesus. E, como diz São Paulo, ressuscitou como primícias de todos os que vão adormecer. Ressuscitou como primeiro fruto. Na dele, a nossa ressurreição está garantida. Nós não ficaremos na morte, nós vamos morrer. Não sei o dia da morte de cada um. Será o meu dia, o dia mais importante da minha vida. Mais importante. A gente vai estar lá, ou numa cama, ou de um modo imprevisto, sabe Deus como. E o mundo vai continuar, os carros passando, as pessoas dançando, trabalhando, mas naquele momento, naquele dia, eu morrerei. É a minha morte. Eu posso estar cercado de pessoas, até pegando na minha mão, dizendo, a gente está aqui, a gente ama você. Não adianta. Só quem vai morrer sou eu. Eles ficam. Só eu vou entrar. Só eu vou passar pelo vale da morte. E a questão é essa. Na hora em que meus olhos se fecharem para esse mundo, o que me espera? O nada, o vazio ou uma vida plena? Essa é a questão mais importante da vida. Pois bem, o nosso irmão Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E de tal modo apareceu aos 12. E de tal modo os 12 tiveram certeza que por isso ficaram doidos, largaram tudo, saíram pelo mundo pregando e todos eles deram a vida por isso. Pela certeza que tiveram, pela experiência que fizeram. Comeram e beberam com ele, viram-no ressuscitado. E é por isso que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus venceu a morte. E a gente quer vencer a nossa também. E só pode vencer com ele. Por isso somos cristãos. Por isso comungamos com ele. Comungamos o corpo vivo dele para ter a vida dele. Por isso fomos batizados nele, para ter o espírito de vida dele plantado em nós. Por isso. Veja, toda a vida cristã é vida pascal, é vida por causa da Páscoa, é vida para a Páscoa. Todo o resto que a gente faz, que a gente vive, que a gente diz, é por causa disso. Por isso que a Páscoa é a nossa festa, é a grande festa.
cristã. Então, mas veja, ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Atenção para esse detalhe. Isso é importantíssimo. E eu já expliquei isso aqui a vocês uma vez. O judaísmo, toda a religião judaica se prendia à Judeia, a Jerusalém, ao templo, ao sacrifício do templo. Agora Jesus espera os seus. Querem encontrar Jesus? Saiam de Jerusalém. Não é mais no judaísmo. Não é mais nas práticas judaicas. E onde é que está Jesus? Na Galileia. Mas a Galileia é região dos pagãos. A Galileia é região de pagãos misturados com judeus. Vão para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Galileia é o mundo. Galileia são as situações do mundo. Vão para a Galileia. Galileia é o seu trabalho. Galileia é a sua vida de família. Galileia é a missão onde Nosso Senhor lhe manda. Vão, não tenham medo. Vão para a Galileia. Mas a gente é fraco, eu não tenho força, eu estou só. Não. Ele está lá. Vão. Vão. Lá vocês vão vê-lo. Vocês não vão vê-lo mais no templo de Jerusalém. Acabou-se. Na Galileia o vereis. E se não for? Se não forem, não vão vê-lo. Vão para a Galileia. É isso que Nosso Senhor está dizendo. É esse o recado que Ele está mandando. Escutem. E o anjo termina, corta o assunto. É isto que vos tenho a dizer. Pronto. Não tem nenhuma curiosidade para matar, nada. É isto. Ele ressuscitou, vão para a Galileia e lá vocês vão vê-lo. Escutem. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo. Coitadas, como é que a gente estaria numa situação dessa? Veja, não sabe, é muita notícia para você processar, não dá. É por isso que as narrativas dos encontros de Jesus com o ressuscitado, elas são desencontradas. Vocês vão escutar essa semana todinha, de domingo a domingo que vem, as narrativas, elas não se encaixam. Foi muita coisa, muito intensa, em muito pouco tempo. A memória da igreja ainda hoje ficou rodando. Ainda hoje a memória da igreja roda. Agora repare coisa linda, os textos das aparições não batem um com o outro e a igreja nunca mexeu neles. Deixe assim, porque foi assim que a gente experimentou. Foi como um tsunami que deixou a gente ainda hoje está rodando com isso que aconteceu. É a maior prova de que esses textos são fresquinhos, daquele tempo mesmo. Veja, não foram polidos depois, arrumadinhos, não. Aqui está todo o susto, aqui está todo o espanto da igreja. Pois bem, as mulheres então correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas. Onde ele estava que apareceu de repente? Atrás de um sicômoro? Atrás de uma oliveira? Não, no Pai. O Senhor já está no Pai e durante 40 dias vai se fazer visível. Depois da ressurreição, nenhum olho humano pode ver Jesus. Depois da ressurreição, nenhuma mão humana pode tocar Jesus, a não ser que ele se faça ver e se deixe tocar. É ele quem toma a iniciativa, é ele quem vem ao encontro. Os discípulos não viram Jesus, Jesus deixou-se ver pelos discípulos. É bem diferente. Eu posso dizer, eita, olha aquela cruz ali, veja, ela está lá, eu é que vejo. Com o ressuscitado não, o ressuscitado se faz ver. O ressuscitado se faz ver e se dá a conhecer. Pilatos não poderia ver Jesus. Caifás não poderia ver Jesus. Os saduceus não poderiam ver Jesus. Vê-lo agora quem ele quiser que veja. Reconhece-o quando ele se dá a reconhecer.
Vocês têm que entender que com a ressurreição tudo muda em Jesus. Tudo muda. Ele agora é Senhor e Cristo. Senhor, Adonai, como eu expliquei ontem. Então vejam, de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. E dá-se a conhecer. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Veja, Jesus agora está tão glorioso que dá medo, dá temor. As mulheres não ousariam mais nunca abraçá-lo. Não, 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 não. É totalmente glorioso, não é mais deste mundo. Não é mais deste mundo. Vejam. Então Jesus disse a elas, o que vai dizer sempre a nós, não tenhais medo. Não tenhais medo. A gente tem. Se acaba de medo. A gente parece que vai ser engolido pelo mundo e pela vida. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos. É a primeira vez que Jesus chama a gente de irmão. Nunca tinha chamado. Veja. Ide dizer aos meus irmãos. E por que ele chama a gente de irmão? Porque ele vai dar a gente o seu Espírito. Na tarde desse dia, no cenáculo, ele vai soprar e vai dar o Espírito. O Espírito do Filho, que vai clamar também em nós, Abá, Pai. Veja, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. São Mateus quer deixar claro, que só se pode encontrar Jesus na Galileia da vida. Só se pode encontrar Jesus na Galileia do mundo. E não é a gente que leva Jesus. Jesus já está lá esperando a gente. Mas é preciso ir. E lá a gente vai sentir a força dele. A igreja precisa tanto ter essa certeza, para não ter medo. A nossa tentação é colocar muito a confiança da gente nos nossos planos, na nossa força, nos cursos que faz, na nossa competência. Isso vale tão pouco. Isso vale tão pouco. Os 12 não tinham qualificação nenhuma. Os 12 só tinham uma experiência, uma certeza. Ele ressuscitou e vai à nossa frente. E se mandaram pelo mundo. Se mandaram. Parecia um bando de doido. Mas por que fizeram isso? Não era tão mais cômodo ficarem ali juntinhos, se apoiando um ao outro? Não tem jeito. A notícia era grande demais para eles guardarem para ele. Não tem como. Quem experimenta, quem viveu uma experiência dessa, não tem como ficar quieto. Tem de algum modo de meter a vida todinha nisso. É isso que os cristãos, é isso que todo aquele que descobre Jesus de verdade continua fazendo. De algum modo, endoida. De algum modo se torna diferente dos outros. Ou se mete no mosteiro para rezar a vida toda, ou vai para o deserto, ou vai pregar o evangelho, ou na sua casa, na sua família, tem um comportamento totalmente diferente. Não pode, não tem como não comprometer a vida todinha. Quando a sua vida, meu irmão, for uma vida como a dos outros, bem normal, é porque você perdeu a experiência do que é Jesus morto e ressuscitado. Aquela experiência deixou de ecoar em você. E aí ficou só uma ideia. E você fica na mesmice da vida de todo mundo. Quando essa experiência de Jesus vivo, de Jesus que nos encontra, nos precede na Galileia, é viva na gente, não tem jeito. Você pode ter 14 ou 60 ou 70 anos. O entusiasmo é o mesmo. E não consegue ter uma vida medíocre. Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo.
Meus irmãos, o Evangelho não é uma teoria, o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é uma certeza nascida de uma experiência. Aquele túmulo está vazio. Eu posso perder a vida. É de chorar de emoção a gente olhar a vida dos mártires. Quanta doidice. Quantas mulheres mortas, homens mortos, crianças mortas. Quantos pais morreram junto de seus filhos por causa de Jesus, nosso Senhor. Por causa de uma certeza, a morte foi vencida. Zombaram da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Tua força foi quebrada. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E nele e com Ele nós ressuscitaremos. E para terminar, a epístola que será lida na noite de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, tinha que ser essa mesmo. No capítulo 6. Irmãos, como eu queria que vocês escutassem essa palavra para você, para nós, porque realmente é para nós. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados, quer dizer, mergulhados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Hoje a igreja vai batizar tantos filhos pelo mundo todo. Quando vocês mergulharam naquela água, vocês mergulharam na morte de Cristo. Eu expliquei ontem que o mar, a água simboliza a morte. Nós mergulhamos na morte com Cristo. A morte de Cristo se tornou nossa morte, para que a gente morra cada dia como Cristo. Cada mortezinha nossa, não tenho mais medo da morte, porque você morre com Cristo. A renúncia que você faz, a perda que você tem por causa de Cristo, tudo isso é com Cristo. Será que ignorais? Será que não sabeis? Será que vos esquecestes que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, a glória do Pai é o Espírito Santo, viu? Assim também nós levemos uma vida nova. A gente já vive agora a vida que a gente vai ter no céu, a vida do Espírito Santo. Ainda está em semente em nós, mas no batismo a gente já recebeu a vida do Espírito de Cristo ressuscitado. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos, vocês já sabem disso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado. O que é o corpo de pecado? É a minha natureza humana toda enquanto pecadora. Meus pensamentos, meus sentimentos, meus instintos, meus afetos, meu corpo, minha alma, tudo isso que sou eu, ainda marcado pelo pecado, é destruído no batismo. Começa a arruinar-se pela força do Espírito de Cristo. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Nós morremos para o pecado. Nós somos nova criatura. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu com Cristo, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive com Cristo, é para Deus que vive. Assim, irmãos, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Hoje à noite, em tantas igrejas, haverá batismos. Que coisa impressionante. Chegarão pessoas que vivem essa vida biológica e psíquica. Pessoas que não têm a vida de Cristo. Não têm, não são nossos irmãos.
Podem ser nossos amigos, mas não nossos irmãos na fé. Pessoas velhas, da velhice da humanidade velha. Pode ser um recém-nascido, é velho. A humanidade já nasce velha. E vocês vão ver. Aproximam-se da pia batismal, daquela água sobre a qual foi invocado o Espírito do Cristo ressuscitado. E eles serão lavados na morte de Cristo. Serão mergulhados na morte de Cristo. No corpo e na alma serão mergulhados. E aquela água é símbolo do Espírito. O mesmo Espírito no qual o Filho se ofereceu ao Pai na cruz. O mesmo Espírito que o Filho entregou ao Pai na Sexta-feira Santa. O mesmo Espírito que o Pai derramou sobre o Filho no domingo da ressurreição. E eles, só com aquele gesto tão simples, tão